Olá. Nossa, vocês sabem que eu tô bem cansado, né? Esse último mês foi assim, pá, trabalho hardcore, viu? Ó, trabalhei feito gente grande. Você já estava trabalhando bastante, mas esse último mês. E tô muito feliz. O livro acabado, já diagramado, últimas revisões. Sempre que você lê, você acha coisa, tá? E com certeza, assim, ele vai estar incrível, mas a perfeição, ela é uma ilusão, né? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, mas... Com um livro de 1190, quanto está aqui? 1196 páginas. Não dá. Ele fechou já diagramado certinho com 1196 páginas. Então hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre esse livro. Muita gente me escreveu, muita gente me perguntou, então eu vou tirar dúvidas e conversar um pouco sobre esse livro. Sobre do que ele trata, né? Por que ele é tão diferente, ou por que algumas pessoas acharam que ele é tão caro. Então, vou começar com relação a isso, né? Teve um colega que perguntou para a Nath, mas por que esse livro é tão caro perto dos outros? Bem, ele simplesmente tem 4 vezes o tamanho dos outros, né? Meus livros têm 300 páginas, esses têm 1.200. É 4 vezes o tamanho. Então, realmente, ele é muito maior. Mas, do ponto de vista de volume, ele não vai ficar muito grande. Ele vai ficar com o dobro do tamanho. Então, a lombada vai ser uma lombada de 6. É como se você pegasse 2 livros meus, colocasse um em cima do outro. Então, ele não vai ficar muito volumoso. Eu tinha medo que fosse ficar assim, né? Uma lombada de 8, tá certo? Mas não. E o que a gráfica, a arte mãe da gráfica, quando eu falei do livro, o tamanho dele e tal, eu falei, a gente diminui a gramatura da folha, que é uma coisa que meu livro tinha, que era a gramatura era grossa, né? Era de 150 gramas. E agora ele vai reduzir. É o mesmo acabamento, a cor dele é amarelo com preto. Mas vinha sempre com branco. Pois é, mas branco com amarelo não some, né? Ele desaparece, né? Ele some totalmente. Então, esse livro é um dos livros que vai ter uma cor de contraposição diferente. Ele é branco, amarelo com preto. E outro livro que também vai ter diferença é, por exemplo, o branco, né? O branco é com preto. Porque o livro é branco, é o último de meditação. Ele é branco com preto. Então ele faz parte de uma coletânea de 8 livros, né? E esse e o de Asana são livros imensos, são livros caros. Qual é a grande proposta desses livros, né? A grande proposta é resumir todo o conhecimento de técnicas do Swastika Yuga, que são usadas no Swastika Yuga, e compilá-las, trazendo seu nome sânscrito correto, como que ele é escrito em Devanagari, não é? Como que ele é escrito em Devanagari, qual é a etimologia daquela palavra, o que ela significa. Depois vem qual é a origem daquela técnica, onde ela aparece a primeira vez. Isso quer dizer que ela é daquela época? Não, muitas vezes a técnica é até mais antiga. Por exemplo, o Kechari Banda, como a gente fala na nossa linhagem, ou Kechari Mudra, como ele é falado no Hatha Yoga, tá? Ele é uma técnica que ela é descrita do tempo de Buda, então do século IV antes de Cristo, tá? Mas ele só ganha corpo e ganha notoriedade escrita mesmo no Hatha Yoga, principalmente num texto chamado Kechari Vidya, tá certo? Que faz parte do Matsendra Samhita.
Agora, não se sabe se ele foi incorporado depois ou se ele já era parte do texto e depois foi destacado. Isso é difícil de dizer, né? Isso é realmente difícil de dizer. Então, a ideia era essa, era ser um grande descritivo a respeito de todas as técnicas. Quando eu fiz ela pensando em alunos avançados e instrutores. O aluno iniciante, ele vai apanhar com esse livro. Ele é um livro muito pesado, pesado não só com relação ao tamanho, mas pesado com relação aos assuntos que ele trata. Por quê? Porque ele é um livro técnico. Tá? Então, ele é como um livro de medicina, ele é como um livro de arquitetura, técnico de arquitetura, de engenharia. Então, é um livro técnico para professores de yoga. E quais outros nomes dessa técnica? Depois vem como ela é classificada, quais são as formas de classificar, qual é o mecanismo de ação, ou seja, esse termo é muito curioso, né? Que é um termo muito característico meu, porque ele é usado na realidade em farmacologia, né? Qual o mecanismo com a qual aquela droga age no corpo? Então eu usei o mesmo raciocínio. Qual o mecanismo através da qual aquela técnica age no corpo? E eu divido esse mecanismo de ação em mecanismos físicos, emocionais e mentais. E daí eu vou falar em detalhes. Então, o que acontece? Por fim, eu faço uma síntese de todos os efeitos, de todas as contraindicações e dou a minha visão a respeito daquela técnica. Então, uma grande ficha de como funciona, por exemplo, o Bandha Kumbhaka Pranayama, né, de Shodhana. Então, a ideia é, o professor ele quer dar uma aula, ele vai dar uma prática sobre isso, ele senta antes e ele lê tudo que existe a respeito, porque está tudo sintetizado. A quantidade de livros que foram consultados para fazer essa pesquisa é um negócio tremendo. Só de bibliografia dá 10 páginas, para você ter noção. De bibliografia escrito a corpo 10, são 10 páginas inteiras, do começo ao fim. Para você ter uma ideia da compilação, entrando aí desde livros mais diversos, desde textos originais em sânscrito, que eu traduzi diretamente do sânscrito para o português, até, por exemplo, artigos científicos, tá? Então, é o que está sendo lançado de ponta. Tem artigo que estava incluindo ainda a semana passada, tá certo? Que foram pesquisado e que alterou até o texto da semana passada. Isso é muito desafiador. Desafiador no sentido de que, ao produzir o texto, e ainda mais ao ir diagramando, se você mexe numa frase, muda tudo, né? Muda a diagramação inteira, uma loucura. Tá, então, é realmente uma loucura, assim. Se você acrescenta uma foto antes, modifica, por exemplo, o número da foto e modifica justamente... Obviamente, eu não sou o mestre do InDesign, né? Mas talvez no futuro eu consiga fazer os links e tal, mas no momento eu não sei. Então, para mim, é realmente um desafio ainda. E você tem que adquirir muitas competências, né? Então, a ideia do livro, o professor ele abre na página, ele lê e dá aula, cara. E ele vai ter um mundo de informações. E conforme ele vai dando a aula, porque lembra qual é a melhor forma de você aprender? Através de uma aula expositiva, você aprende 5%. Através da leitura, 10%, 15%. Mas a hora que você lê e você ensina aquilo que você lê, o aprendizado é de 70%, 80%. Então eu recomendo veementemente que os instrutores façam isso. E a gente vai fazer com que o nível de conhecimento técnico dê um salto assim fenomenal. Então, esta é a ideia desse livro. Mas, obviamente, além dessa ficha de descrição, ele começa, se eu não me engano, na página 700,
e vai terminar na 1080, uma coisa assim. Porque logo depois não tem um monte de coisas que tinham depois. É direto de bibliografia e encerra o livro. Exatamente, para não ter mais páginas. Então, só de descrição de técnicas tem 400 páginas. Tá? Descrição detalhada das técnicas são 400 páginas. Mas, e o que tem antes? O que tem antes é que o livro é dividido em 3 partes. A primeira, eu falo do corpo físico. Porque aquilo da descrição do mecanismo de ação, se você não tiver um conhecimento, que é um conhecimento de funcionamento do aparelho respiratório, você vai ler aquilo e vai ser difícil de entender se você não vem da área de saúde. Tá? Você vai ler e vai ficar boiando. Então, sempre, desde que eu me tornei instrutor e que terminei a faculdade de medicina e me tornei instrutor, as pessoas me perguntam onde estudar fisiologia, onde estudar anatomia. E eu sempre percebi que o texto da saúde ele é voltado à saúde em si. Tá? E às vezes num nível de profundidade que vai muito, muito além daquilo que o professor de yoga ou o professor de educação física que trabalha com yoga tem que saber. Então eu compilei nas primeiras 250, 300 páginas todo um estudo bem profundo, não é superficial. Não, assim, ao ponto de não existe nada no mundo do métier que tenha feito isso. Não existe. Não existe. Eu acho que, infelizmente, eu acho que eu não consigo mudar a câmera. Ah, consigo. Deixa eu mostrar, por exemplo, esta parte do texto para vocês. Essa parte de anatomia. Para que você tenha uma noção. Eu acho que dá para ver agora. Isso aqui, por exemplo, é a atuação de uma enzima anidrase carbônica na hemácia, como ela funciona, gráficos. Isso, fazendo o máximo possível para manter uma boa diagramação, ó, gráfico de saturação da hemoglobina, e sem contar os desenhos, como é que é a estrutura da hemoglobina, como é que ela funciona, como que é feita a difusão do oxigênio do CO2 entre a hemácia e o alvéolo. Cara, sim, sem contar os desenhos de anatomia, né? Olha isso, cara, que Flávio Mamede fez. Cara, não existe, você não vai encontrar no mundo do yoga algo desse tipo. Não vai encontrar. E algo tão bonito, né? Realmente tão bonito e com tanta informação. Você não vai encontrar. Então, isto vale 1000 cursos que você vai fazer a respeito disso. Tá? Vale 1000 cursos que você vai fazer a respeito disso. Tá? Lidando sobre funcionamento do coração, sistema cardiovascular, tudo voltado à respiração. Então, no meio do texto, eu sempre vou explicando, por exemplo, como a respiração A ou B altera o funcionamento cardiovascular. Lembra que eu dei, há um tempo atrás, uma live onde eu falei sobre o funcionamento, o pranayama atuando como técnica imunorreguladora. Então eu falei de uma live a respeito sobre isso. Foi uma live bem interessante assim. E ele é um capítulo desse livro. Tá certo? Ele é um capítulo desse livro. Tá, então, e foi justamente meu trabalho de conclusão de curso na pós-graduação em neurociência que eu fiz. Eu apresentei, aquilo foi um trabalho de conclusão de curso. Tá, e é um capítulo que fala só sobre pranayama e imunomodulação, com os artigos dos últimos 10 anos. Cara,
Então, isso vai dar um conhecimento assim, para o instrutor, que é sem igual. Então, essa é a primeira parte, a parte que fala sobre corpo físico, né? Então, eu começo falando de corpo físico. Depois vem a parte do corpo sutil. Então, eu vou falar sobre como que funcionam os chakras, o que é a Kundalini, o que é Amrita, o que é o Kanda, mas não é só descrever, tem essa parte da descrição de como a gente entende hoje em dia no mundo contemporâneo e como dentro do Swastika Yuga a gente aborda essa lógica, né? Mas antes disso vem toda uma história, vem toda a história do corpo sutil. Quando eu falo sobre a Kundalini, eu não vou simplesmente falar sobre ela, eu começo da história. Onde que ela aparece a primeira vez? Onde que esse conceito ele ganha força? Quais são os textos? Eu trago partes dos principais textos em sânscrito, transliterado para a transliteração que nós usamos no Derroso Erudito, da forma do Derroso Erudito. Inicialmente ele ia até assim, escrito em sânscrito para quem lê, em Devanagari. Depois, sânscrito transliterado em Yasti, que é a transliteração internacional. E depois vinha a transliteração no Derroso Erudito. Mas isso aumentava tanto o tamanho do livro que eu simplesmente retirei o Yasti. Retirei fora aquilo e deixei somente o Derroso Erudito, né? Eu deixei somente o Erudito. Assim eu diminui em 1/3 o tamanho do livro. Tá? Então, quando entra na segunda parte, eu vou falar sobre o corpo. Quais são as teorias que abordam o corpo atualmente e depois da história disso. Então, quando eu estava escrevendo, teve um momento que eu ia falar sobre a evolução do prana. Tá? Porque a gente, quando pensa em prana, a gente tem uma visão meio mística, né, a respeito de prana. Mas você sabe, quando ele surgiu nos Vedas, não era assim, né? Ele tinha simplesmente o sentido de você está respirando, está vivo. É isto. E com o tempo, isto foi conforme o pensamento ele vai evoluindo do mágico arcaico para o mítico, isto vai ganhando outras conotações. Então eu precisava escrever um capítulo sobre a evolução do prana. Afinal, o livro é de pranayama. Pois é, prana não é a mesma coisa que oxigênio. Tá certo? Prana, ele vem da raiz an. Raiz sânscrita an quer dizer respirar. E prana é o ato de respirar. Então, quando você pega no Rig Veda, existem 6 versos com esse sentido. E em 3 deles é simplesmente prana, ela está no sentido de respire. Quer dizer, respira, nada mais. E 3 no sentido de prana, no sentido de vida. Tá certo? E um deles, prana tem a correlação com o vento, porque o Purusha cósmico é no Rig Veda Sukta 10.90. O Purusha macrantropo, tá certo? Que eles enxergavam que existia um ser universal, e o ser universal ele é dividido em pedaços. E esses pedaços dão origem ao mundo, né? Ao mundo. Isso é chamado do sacrifício de Ishvara, ou do sacrifício do Purusha. E isso, mitologicamente, isso se desenrola, né? De diversas formas, inclusive na construção do templo. Então, a hora que você tem, na formação dos varnas, né? Das castas, e do alento, do prana do Purusha, nasce o Vayu, o vento. Então, muito do raciocínio que se faz hoje em dia, ele vem desse processo evolutivo. E entender o processo evolutivo põe as coisas nos seus devidos lugares. Põe você no domínio do conhecimento e no domínio do funcionamento. Tá certo?
Pois é, o prana é mais simples nas escrituras antigas e depois é mistificado. Isso é muito curioso, né? Como isso acontece. E não só, por exemplo, quando você pega as filosofias ou religiões mais antigas, normalmente elas são dualistas, né? Tá? E conforme vai evoluindo, elas se tornam monistas. Porque a percepção da dualidade no mundo material ela é muito clara, né? E você enxerga o nascimento do universo da mesma forma que tudo nasce da dualidade. E daí o monismo, que é o universo vem de uma coisa única, exige que você dê uma viajada na maionese, né? Uma pirada na batatinha, né? Não sei se todo mundo usa esses termos, você precisa pirar um pouco na batatinha para que isso sedimente, né? Então, daí eu ia falar, para transcorrer a respeito de prana, eu precisava falar das camadas de texto, né? Porque eu falo do conceito de prana no Rig Veda, no Yajur, no Samaveda, no Atharva. Depois eu falo nos Brahmanas, como é que ele ganha, nas Aranyakas e nas Upanishadas, que firma aí o entendimento de prana como a gente conhece hoje, que é uma energia responsável por dar a vida, que ela se localiza em regiões do corpo e que ela tem funções dentro do corpo e movimentos dentro do corpo. Isto só se consolida finalmente nas Upanishadas. E os Brahmanas, eles são cruciais, que é justamente a camada mais ritualizada, eles são cruciais para o desenvolvimento disso. Tá, agora eu te pergunto, você sabe o que é um Brahmana? Você sabe o que é uma Aranyaka? Quais são as Aranyakas? Quais são os assuntos que os Brahmanas trazem, falam? Quais são os assuntos que as Upanishads abordam? E o que isso tem a ver com yoga? Cara, se essas perguntas para você são interrogação para muita gente. Então eu precisei iniciar o capítulo de chakra, de prana, com uma exposição sobre os Vedas. Então, aí eu faço uma exposição sobre os Vedas, sobre o que é o Rig Veda, como ele é dividido, quais os assuntos abordados, tá certo? Qual a importância dele, o que ele tem de pranayama. E o mesmo é feito para o Rig Veda, para o Yajur, para o Atharva, para o Sama. No Atharva, então, para mim a leitura do Atharva Veda foi tão marcante que eu não me contive e trouxe trechos dele. Deixa eu trazer aqui para vocês. Aliás, eu até falei sobre eles em live. Conforme eu ia escrevendo, não sei se vocês percebendo, mas conforme eu ia escrevendo, eu ia trazendo assuntos do que eu estava escrevendo nesse processo. Então, vocês que viram minhas lives, vocês acompanharam a escrita do texto, junto comigo. Porque eu trazia muito dos assuntos, coisas que eu ia lendo e estudando e que me marcavam, né? Por exemplo, esse trecho aqui. Deixa eu ampliar. Esse trecho do livro aqui é o Prototantrismo no Atharva Veda, a engenharia operativa do corpo sutil, onde eu trago não só a descrição, mas eu trago os textos originais. Tá certo? E faço um comentário. Por quê? Porque esses textos originais eles são muito herméticos, né? E daí depois de você traduzir, você ainda tem que explicar, né? Do que ele está falando. Porque senão a pessoa não entende. Então ele tem aí umas 30 páginas só falando sobre os Vedas. Para quem quiser entender e conhecer sobre os Vedas. Não é? Para quem quiser entender sobre os Vedas. Também, o livro ele traz muito do material de foto que eu trouxe da Índia. Tá? Ele traz muito material em foto. Por exemplo, tem uma foto muito interessante
que é... E cada foto tem uma história, né? Então, se eu for ficar contando história aqui, eu vou contar muita história para vocês. Mas tem essa foto aqui, ó. Pena que está dividido. Eu não estou com o InDesign aberto. É a página 406. Deixa eu abrir. O InDesign. Ups, estou com um teclado em Devanagari. InDesign, Pranayama 3. Daí eu mostro para vocês na página. Mas tem uma foto muito curiosa que sempre que eu passei ali me chamou muita atenção, né? Tinha uma parte que eu queria pôr desse livro, mas que não deu, não cabia. Realmente não ia conseguir, não ia caber. É 406, é na página 406. Vamos lá, página 406. Pronto. Quero que vocês vejam. Vocês reconhecem isso daqui? Quem conhece, levanta a mão esse lugar, onde é que ele está. Isso aqui ele está abrindo o capítulo de chakras, né? Então, a hora que eu vou falar dos chakras, eu pus essa imagem e logo a seguir começa. Os chakras, desenvolvimento do modelo de chakras. Daí aqui, esta imagem que abre o capítulo de chakras, ela foi tirada ali na Avenida 23 de Maio, perto da Praça da Bandeira, quando você está indo em direção ao centro. Tá certo? No sentido centro. Ora, do lado direito, você tem uma garagem, lá tem esse quadro, essa pintura dos chakras que foi feito pelo Mena. Aliás, ele tem vários trabalhos incríveis. Ele tem um Ganesha que fica ali perto também, bem pertinho dali, dá 200 metros. Ganesha gigante. Eu lembro que eu estava chegando da Índia e chegando do aeroporto, eu fui e não tinha. A hora que eu cheguei na volta do aeroporto, tinha aquele Ganesha imenso numa empena cega de um prédio, assim, pá, gigantesca, meu, gigantesca. É justamente do mesmo artista, o Mena. E eu escrevi para ele, falando, olha, bem, tá na parede, né, bater foto, mas eu escrevi para ele e pedi autorização para o Mena para acrescentar um livro, acho que é respeito, né, para acrescentar no livro o mural que ele tinha pintado. E daí eu coloquei essa imagem abrindo o capítulo de chakras, né, Pachu? Pachu que sabe. Daí, quando eu falo de chakras, a primeira coisa que eu faço é não falar de chakras. A gente vai falar do desenvolvimento do modelo de chakras. Tá certo? Como que ele nasceu? Como que os caras tiveram essa ideia? E daí eu começo o quê? No período pré-védico. Tá certo? No período pré-védico, num capítulo chamado Fogo, Sonho, Xamanismo, Nascimento dos Corpos Sutis. Daí eu começo com evidências arqueológicas. Daí tem vários artigos que eu li de arqueologia sobre o nascimento do fogo, a relação do fogo com a fala, da fala com o sonho, e daí a ideia da existência após a morte que vem através do sonho. Então eu faço sempre, antes de falar do corpo sutil, eu faço uma contextualização social, religiosa e histórica. Então, primeiro vem a contextualização social, religiosa, histórica, e logo a seguir eu falo, nesse período, o que apareceu de corpo sutil, de corpo energético, e daí, de repente, eu descrevo e trago trechos originais, tá certo? A respeito. Por exemplo, coisas que eu descobri. A primeira vez que aparece a ideia de canais é na Brihadaranyaka Upanishad. Ela usa o termo Rita e não Nadi. O termo Nadi é usado pela primeira vez na Chandogya Upanishad, no sentido de canal de energia. A Kata Upanishad, por exemplo, ela é revolucionária com relação ao corpo sutis também. Ela indica a presença de um canal que vai até o topo da cabeça. A Maitrayani é a primeira Upanishad a descrever o Sushumna, usar o termo Sushumna, é a primeira a utilizar o termo Pushkar, lótus, para um centro de força. E que tudo isso nasce do período védico na ideia de
Marman, ou seja, de ponto vital. Então, no período Shiramânico, com o desenvolvimento do budismo, dos Advikas e do crescimento de Grande Madhya, inclusive, isso tudo é falado dentro do livro, tudo isso que eu falo está dentro do livro. Isso gerou uma série de técnicas na qual as pessoas passaram a se concentrar nesses pontos vitais. A partir disso, no tantrismo, passou a se elaborar um sistema de simbologia, que é o que vem dar os chakras do jeito que a gente conhece hoje, que só foi ficar pronto com a escola cubídica entre o século XI e o século XII depois de Cristo. Então tudo isso está em detalhes, assim. E daí a pessoa me pergunta: professor, mas por que tão caro? É por isso. É por isso. Você não vai encontrar tanta informação de tantos lugares, de tantas áreas sintetizadas em 1000 páginas, num lugar só. Agora, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Por exemplo, esse quadro interessante é do período medieval, quando eu falo sobre o período medieval. Pois é, né? Pois é. Olha essa foto aqui. Essa foto eu bati quando eu estou falando do período medieval, e durante o texto tem uma autora que eu pesquisei muito, que é Upper Singh, que conta a história da Índia desde o período pré-histórico até o período medieval. E eu paro justamente meu livro no período medieval, a evolução do sistema de chakras a partir daí, onde envolve também concepções islâmicas e a posteriori também a visão ocidental, principalmente com a escola teosófica, tá certo? E depois com o esoterismo ocidental, que passa a incorporar, trabalhar. Então essa foto aqui eu bati lá na Índia, lá num templo chamado Birhadeshwara, que foi construído por Rajaraja Chola I, tá certo? Rajaraja Chola I, e que está em Tanjavur. É um templo lindo, lindo. E ele se desenvolve justamente nesse período, no período medieval, período do tantrismo. Tá? Se vai ter e-book, eu tenho uma surpresa para vocês. Quem adquirir o livro agora no lançamento vai ganhar a forma digital junto. É só para o período de lançamento, tá certo? De lançamento para lançamento. Então até a data, você comprar até o dia do lançamento, você vai ter acesso à versão digital, tá? Obviamente não vou mandar um PDF para você, tá? Eu não sou louco de fazer isso, mas vai ter um software que você vai poder acessar o livro digital para você ler. Então, mesmo se você é do exterior e você não tem como adquirir o livro físico agora, adquire agora, porque você vai receber o digital. Daí quando você me encontrar, ou quando eu for para a Europa, eu levo físico para você. Tá, eu levo físico para você. Professor, mas por que você ainda não imprimiu? É que esse livro me assusta. Os outros foi fácil, né? Foi muito fácil. 300 páginas. O valor, se desse algum jabu, ainda resolvia, né? Mas esse não dá. Esse realmente não dá. Então eu pedi para o pessoal fazer uma enquete e pegar os nomes dos interessados antes até de fazer o pré-lançamento. Tá? Antes até de fazer o pré-lançamento, para que as pessoas saber quem realmente vai querer o livro físico. Porque se todo mundo, a maioria das pessoas falasse, não, eu não quero, eu não ia fazer o físico, ia fazer o digital e paciência, porque assim, dá para comprar um carro e meio. Eu não tenho condição. Daí uma pessoa me sugeriu o Clube do Autor. Olha, eu vou te falar, bem que eu gostaria, mas só existe no Brasil 3 gráficas com capacidade de fazer esse livro. Uma delas é a que eu estou.
e que não é a mais cara. É um valor intermediário, tá certo? E que ainda me ajudaram bastante, porque eles normalmente eles já estão acostumados a fazer o meu trabalho, então eles já sabem qual é o padrão. Então isso facilita, eles são incríveis, e eles facilitam mais type, e facilita o trabalho gigantescamente, tá? Para imprimir esse livro, um livro desse tamanho, com essa qualidade, com esse número de páginas, então, são pouquíssimas gráficas no Brasil, são só 3 que conseguem. Então, é isso. Por felicidade, eu estou muito feliz que tem bastante pessoa interessada. Falta um pouquinho para a gente atingir o número para pagar a edição. E daí a gente manda correr o livro. E falta pouquinho mesmo. Então, se você está vendo essa live e você ainda não se inscreveu e você tem interesse, vai lá. Vai lá. Põe seu nome na lista do WhatsApp. Tem um link, se não me engano, na BIOS. Clica lá, entra, põe seu nome, dá o seu nome que você quer o livro. Tá? E você vai poder dividir em 4 parcelas. Tá. Na BIOS do Mil Conhecimentos. Tem um link. E daí... Outro assunto que eu queria falar, que é importante. E também, quem se inscrever agora no lançamento, quem comprar o livro agora no lançamento, vai ganhar um curso meu de pranayama que eu gravei. Gravei na câmera, na câmera, hein? Então, não é um curso no Zoom, é um curso que eu gravei especificamente de pranayama no contexto desse livro, para o lançamento desse livro. É um curso que vai poder ser comprado depois, tá certo? Mas quem comprar o livro agora vai ganhar o curso. Então, é um curso. O livro digital e o livro físico. Então, isso junto, eu acho que já é mais do que incentivo. Professor, mas você não vai dividir mais vezes? Depois que passar o pré-lançamento, tá certo? Depois que passar o pré-lançamento e o lançamento, daí depois, se a gente conseguir imprimir o livro, daí, quem quiser comprar em mais parcelas, compra em 12, como é de costume. Mas agora eu preciso saber se realmente, ao imprimir, as pessoas vão realmente adquirir essa quantidade suficiente para pagar a gráfica. Porque senão depois o professor não vai poder fazer mais nada. Vou ter que mudar de profissão ou vou ter que trabalhar feito louco para tentar pagar isso daí. Eu ficar com dívida com o banco, que Deus me livre. Então já viu, né? Então aí conto com vocês. Daí, quando você... essa parte que eu queria mostrar. Essa tabela. Essa tabela aqui, meu amigo. Aqui. Esta tabela aqui, deixa eu ampliar o tamanho. Ela traz... o século, qual a corrente, aonde ela se localizava, quais são seus textos fundamentais, qual é a característica daquela linhagem. São todas as linhagens do período medieval associadas ao desenvolvimento do tantrismo. E qual a conexão dela, o que ela foi e por que ela foi importante. Olha, a linhagem Pachupata era importante pela continuidade do asceticismo xiramânico em Mádaga e o ethos de renúncia radical. E os Lakulas, qual é a importância deles? E assim vai. Então, por exemplo, a linhagem Mantramarga, Shaiva, Anishwasa Tattva Samhita, o principal texto, acabou de ser traduzido. Esse texto, ele já está constando aqui, inclusive trechos dele em sânscrito, em Devanagari,
em De Rose erudito e traduzido. Tá certo? Eu fiz a minha tradução e bati com a tradução atual. Eu fiz uma mescla, um link, você vai ter acesso. Tá certo? É esse material que você vai ter acesso, que vai falar de pranayama como um todo, em todas as possibilidades, filosófica, histórica, médica, com artigos originais, com bibliografia que você vai poder recorrer e reler, com método, com parte prática, metodologia prática de como usar, tá? Como que tudo isso que você aprendeu do ponto de vista técnico é abordado. Por exemplo, como fazer o despertamento da Kundalini. Tem um capítulo que acabou de ser autorizado pelo mestre De Rose na quinta-feira passada. Eu nem tinha passado no corretor de texto ainda, pra você ter ideia. Eu li para ele sem corretor de texto. Tamanho da importância daquele capítulo. É um capítulo que trata de um assunto pouco usual e pouco conhecido dentro do Swastika Yoga, que é a utilização de Bidya Mantras junto com pranayamas. A utilização de Bidya Mantras em detalhe. Esse é um extrato menor do que vem para o livro de mantra que ele tá lendo comigo. Eu produzo, ele senta ler. Produzo, ele senta ler. Então, por exemplo, quando utilizar o Bidya Mantra Hum, quando utilizar Lam, Vam, Ram, Yam, Hrim, Shrim, dentro do pranayama, para dar um efeito que você quer. Tá lá, tem um capítulo falando disso. Tá certo? Tem um outro que, na realidade, ele é parte do livro de Kriya. Eu ia retirar, mas na leitura que eu faço com os meus monitorados, a gente está lendo justamente esse livro, e na leitura que eu faço com os meus monitorados, eles pediram, deixa. Que é como, se você desperta Kundalini e você não tem um corpo limpo, ela dá uma série de efeitos colaterais. Tá, o que você faz? Reza? Chama o Papa? Pede auxílio aos universitários? Liga para o Milton? Não, vai estar escrito lá. Como manejar... qual a quantidade que tem? São, se não me engano, 20 tipos. Estou chutando o número, mas é mais ou menos por aí, tá certo? 20 tipos de efeitos colaterais distintos que aparecem no despertamento inadequado da Kundalini e como manejar ele. O que você vai ter que fazer para que aquele fenômeno pare? Para que o sistema energético seja restabelecido. Está lá, tintim por tintim, descrito. O que você deve fazer? Então, é isso. Esse é o livro. Quanto tempo de pesquisa? Esse livro, ele começou a ser escrito há 20 anos atrás. Tá? Há 20 anos atrás eu comecei a escrever esse livro. Quando? Foi quando o mestre, ele começou a ser escrito quando o mestre De Rose voltou a dar aula avançada. Então foi na primeira aula avançada que eu fiz aula com ele, aquilo me inspirou. Tá? Se fosse uma linha religiosa, eu falaria que eu recebi um chamado de Shiva. Mas na realidade é uma inspiração, né? Aquela aula foi tão importante para mim que ela me inspirou. E daí eu resolvi escrever o livro. Não era a coletânea todo, era só um livro de pranayama, bem humilde, né? Só um livro de pranayama eu escrevi. Eu comecei a escrever a parte de fisiologia. Fui escrevendo, fui selecionando as imagens que eu queria. Eu quero uma imagem assim, e fui selecionando os exemplos. Daí a hora que terminou a parte de anatomia, eu já tinha selecionado todas as imagens que ia no livro. Eu sabia que o Flávio Mamed, ele não era meu monitorado ainda. Ele era um excelente desenhista. E eu falei com ele, conversei com ele, falei, Flávio, preciso de alguém para desenhar os livros, as imagens
do meu livro de pranayama. Você topa? Ele me falou, deixa eu ver. Daí eu mostrei as imagens que eu tinha selecionado. Ele falou, normalmente não toparia, mas é para o seu livro. E é um tema que eu quero trabalhar. Desenhar anatomia é sempre uma coisa que eu quis, pois ao desenhar eu também vou aprender. Então tá bom. Então vamos lá. Quanto você me cobra? Ele me deu um valor. Na época era 12 mil reais. 12 mil reais. Eram 50 pranchas. 50 pranchas desses desenhos de anatomia. Eu falei, eu nem regateei, para mim estava barato. Eu falei, tá bom, pronto. Mas só que eu não tenho esse dinheiro agora, então eu vou te pagar parcelado. Os 12 mil eu vou te pagar em 1 ano, tá bom? Ele falou, tá bom. Então, fui pagando todo mês, fui pagando o livro do Flávio. Depois ainda pedi outros desenhos. Por exemplo, tem um desenho do Nataraja, que aparece no livro de Mudra, que foi ele que fez. Tem a Kali do livro de Pudya, as 2 Kalis. Foi ele que fez. Ele fez os chakras, que estão nesse livro, o desenho dos chakras, foi ele que fez. Tá? E daí ele fez muita coisa. Daí eu terminei de escrever a parte de anatomia, tinha escrito... Estava com 800 páginas o livro. Isso faz 2 anos, 3 anos atrás. Estava com 800 páginas esse livro. Nesse inteirinho já fui lançando outros, né? E daí, esse livro, ele chegou um momento que ele parou, né? Puta, não ia, não tinha inspiração, não funcionava, tentava escrever, não saía nada, e eu estava vinculado com os outros. Daí, quando foi o ano passado, né? Foi o ano passado. Era uma terça-feira. Segunda-feira, ele escreveu, Milton. E como eu não terminava também, não apressava ele, né? Então passou-se, acho que foram 12 anos. Então foi assim, era 12 mil, eu paguei em 12 vezes e ele me entregou 12 anos depois. Então essa foi mais ou menos a lógica. Lógico que o número provavelmente não é esse, mas ficou engraçado, né? E daí ele chegou na segunda-feira, Milton, olha, tá aqui, tá pronto. Compartilhou comigo o Drive com as imagens, me trouxe as pranchas de desenho, porque ele desenhava primeiro, daí ele digitalizava, fazendo a prancha, e a prancha digitalizada depois era acrescentado os nomes dos músculos, entendeu? As setas com os nomes dos músculos, 1 a 1. Muitas vezes a gente se reunia, quando ele ia fazer isso, para eu olhar e ver se estava certo, né? Estava tudo certo. E daí ele me entregou segunda. Na quinta ele caiu. Estava escalando em casa, tinha um negócio de escalada, o negócio soltou, caiu de costas, bateu a cabeça. E faleceu no sábado, foi o enterro dele. Então, a parte triste, né, da história desse livro é que o principal desenhista desse livro, ele me entregou a obra e partiu, né? Então, respira, respira, pronto. Então, esse livro ele tem muita história, né? Também tem outras imagens, deixa eu mostrar para vocês. Essa daqui, ó. Que é... não sei se eu vou achar. O livro é grande, né? Eu não sei a página de cor. Não é para cima. Aqui. Essa imagem desse Nataraja. Aqui está com baixa resolução. Mas a imagem desse Nataraja aqui.
ele foi feito pelo senhor Madan Singh, de Udaipur. Tem outro desenho dele aqui. São 3 desenhos dele, que são miniaturas. O tamanho desse desenho é minúsculo. Esse Nataraja é muito pequenininho. Muito, muito, muito pequenininho. E ele fez um outro Shiva Shankara também. Aqui, ó. Esse outro Shiva Shankara também é dele. Então ele é muito pequenininho. É um quadrinho. Tá naquelas técnicas de desenho em miniatura, né, que tem na Índia. Também, esse senhor, eu ia referenciar ele, então, que o desenho era dele. Esse desenho não tem igual, ele é único. Normalmente, se você for na Índia, em Udaipur, você vai encontrar esses desenhos nesta região, porque é tradicional, né? Mas eles fazem muitos desenhos em série, assim, muito parecidos, todos muito parecidos, né? Mas esse não. Eu estava com o guia, que virou, os guias viraram meus amigos, né? E o pessoal estava comprando umas roupas, tal, eu estava ali, meio sentado, né? Ele falou, deixa eu te mostrar um negócio. Daí a gente entrou numas ruazinhas, e chegamos numa lojinha, era o ateliê dele, pequenininho, né? E eu bati uma foto dele, e olhei os desenhos dele, né? E daí eu vi uns desenhos muito diferentes. E ele falou, isso aqui é original, eu só fiz um. Eram esses 2. Eu falei, tô comprando. Pá! Comprei os 2. Comprei uns 4 desenhos dele. 2 ou 3 estão no livro. Um deles é esse Nataraja. E esse Shankar. E daí fui referenciar, né? Daí eu escrevi pro Vikram, o guia. E ele falou, olha, Milton, ele faleceu, agora não adianta, porque ele faleceu ano passado. Ele teve um infarto. Eu falei, lógico que adianta, em memória dele. Daí, mas também outra notícia triste com relação a esse desenho. Mas tem mais 2 outros desenhistas que trabalharam nesse livro. Foi o Vernon Maraskin, ele completou os livros de anatomia, ficaram faltando. Ficou faltando um sobre uma placa, uma lâmina de histologia que mostra pseudocílios, célula caliciforme. Então tem essa prancha, tem uma prancha também de localização dos chakras, foi o Vernon Maraskin, e tem a Jess Carmona, que também trabalhou nesse livro. Jess Carmona também trabalhou nesse livro, fazendo esse desenho lindo para quem é dedicado ao livro. O livro tem 2 dedicatórias, todos eles têm 2 dedicatórias. Uma a uma divindade que representa o livro e a uma pessoa que representa, que está vinculado a características dessa divindade. Esse desenho aqui da Jess Carmona, esse Hanuman belíssimo, é dela, tá certo? Da Jess Carmona. E esta foto do Flavinho é da Liana Mastrocola, tá? Que bateu essa foto linda e que cedeu a foto também para o livro. Tá? Então é isso, já estou falando há 1 hora, né? Falei além da conta. O livro em si, ele tem 2 dedicatórias, ele é dedicado a Hanuman e ao Flávio, que realmente foi um exemplo aí de discípulo e de amigo, da mesma forma que Hanuman foi discípulo e amigo de Rama. E com isso, então, eu encerro essa live falando aí sobre o livro. Espero que vocês tenham curtido. Se você realmente... Não vai se apertar de grana também, ficar com dificuldade financeira, tá?
mas se você realmente quiser adquirir o livro com todo carinho e permitir que essa obra realmente saia do digital e receba uma forma física, eu vou ficar muito feliz. Tá? Então, se você quiser, basta botar o seu nome e assim que possível eu vou estar mandando imprimir. A ideia do lançamento, seja físico ou digital, é que ele seja feito no dia 20 de novembro. É meu presente de aniversário, tá bom? Então, um beijo. Antes, alguém tem alguma pergunta, dúvida a respeito desse livro? Algo mais que você gostaria de saber? Não? Então, se não, um grande beijo a todos. Nos encontramos então na próxima quarta-feira. Um detalhe, queria pedir desculpa, a última quarta-feira não estive presente, eu estava fazendo um exame médico. O pagamento ainda não está disponível. Deve estar disponível assim que a gente atingir um número. Tá perto. Tá. O livro, ele sai no dia 20, no lançamento. Tá? Então, se você adquirir agora, você vai estar com o livro na mão no dia 20. Se ele ficar pronto antes, se você estiver muito ansiosa, não quiser vir pegar pessoalmente, a gente libera antes o livro. Acho que não é um problema. Tá? Mas, a princípio, eu pretendo enviar os livros a partir do dia 20 de novembro. Tá? Depois da data de lançamento, daí é ficar enviando o livro, né? Para todo mundo. Meu trabalho vai ser trabalho de enviar livros. Ainda preciso ver no correio se a gente consegue fazer pelo Módico. É um livro pesado, eu não tenho certeza. Módico, o valor não depende de distância, né? Normalmente é utilizado para impresso e para papel. Os outros livros eu consegui enviar pelo Módico. Demora mais, demora 5 dias, 6 dias para chegar. Mas o preço é muito mais em conta. Mas esse livro, pelo tamanho, não sei se é possível, se o envio não é por PAC ou por SEDEX. Tá? Então, que mais? Eu acho. Estava falando que eu fui fazer um exame médico. Tô bem, é só rotina. Eu tinha marcado para as 9, daí a coisa demorou mais. Em 1 hora você sai, eu pensei que eu saía, mas demorou mais. Daí eu estava numa situação que eu não podia avisar, não podia ligar, não podia. Então não teve jeito. Então eu dei um cano em vocês. Mas tá tudo bem, tá ok? Então, um grande beijo a todos. Um grande beijo. Ó, o Verno aí. Tava falando de você agora há pouco. Você entrou tarde, Verno. Tava mostrando seus desenhos aqui. Já que você entrou, deixa eu mostrar, olha. O Verno, que acabou de entrar, ele fez esses desenhos aqui, ó. Esse foi um deles. Não, é o filtro dos chakras. É outro parecido com esse. Do filtro dos chakras é do Vernon. Tem o das nadis. Tá aqui pra cima. Localização dos chakras, mais para baixo. Tá. Aqui, esse aqui é do VV, do Vernon. E esse aqui também, mas deixa eu pôr na forma de apresentação que ele está em baixa resolução. Espera aí. Apresentação. Olha, do Vernon. Esse aqui é desenho do Vernon.
Daí vem a coluna vertebral, representação do Sushumna com Vajrini, Sushumna, Vajrini, Chitrini, e a posição exata de cada um dos chakras e o nome deles do lado tal. E os órgãos que eles estão associados do lado. Um trabalho bem bacana, ficou muito legal. Muito obrigado, Vernon. Foi muito, muito legal mesmo. Esse deu um trabalhão, né? Esse deu, eu imaginei, deu um trabalhão. Porque, olha, fez o cérebro, a coluna, puta, trabalho de primeira também. Perfeito? Então, lindo, né? Lindo. Então, um grande beijo a todos. Até a próxima live. Deixa eu virar a câmera para me despedir direito. Beijo. Beijo a todos. Tá na hora do papá, né, Pachu? Tá na hora do papá do Pachu. É o papá do Pachu. É.